Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, estatísticas dos times da Loteca concurso 1066. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. Este vídeo demorou muito tempo para ficar pronto, entre pesquisa, gravação e edição. Se você quer que continuemos com esse tipo de vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para as estatísticas dos times da Loteca concurso 1066. Primeiro jogo, Flamengo e Alcas do Equador pela Libertadores Grupo A. O Flamengo está em segundo colocado na Libertadores Grupo A, com 8 pontos. Em 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou 7 gols e tomou 5. Como mandante está em primeiro lugar na Libertadores Grupo A. Em casa teve 2 vitórias. Como visitante está em segundo lugar na Libertadores Grupo A. Fora de casa teve 2 empates e 1 derrota. Já o Alcas do Equador está em quarto colocado na Libertadores Grupo A, com 4 pontos. Em 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Marcou 6 gols e tomou 8. Como mandante está em terceiro lugar na Libertadores Grupo A. Em casa teve 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Como visitante está em quarto lugar na Libertadores Grupo A. Fora de casa teve 2 derrotas. Segundo jogo, Criciúma e CRB pela Série B. O Criciúma está em quinto colocado na Série B, com 24 pontos. Em 13 jogos teve 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 15 gols e tomou 8. Como mandante está em segundo lugar na Série B. Em casa teve 5 vitórias e 2 derrotas. Como visitante está em oitavo lugar na Série B. Fora de casa teve 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Já o CRB está em 13º colocado na Série B, com 15 pontos. Em 12 jogos teve 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcou 12 gols e tomou 14. Como mandante está em 17º lugar na Série B. Em casa teve 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Como visitante está em quinto lugar na Série B. Fora de casa teve 3 vitórias e 3 derrotas. Terceiro jogo, Atlético Paranaense e Alianza Lima do Peru pela Libertadores Grupo G. O Atlético Paranaense está em primeiro colocado na Libertadores Grupo G, com 10 pontos. Em 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcou 6 gols e tomou 4. Como mandante está em segundo lugar na Libertadores Grupo G. Em casa teve 2 vitórias. Como visitante está em segundo lugar na Libertadores Grupo G. Fora de casa teve 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Já o Alianza Lima do Peru está em quarto colocado na Libertadores Grupo G, com 4 pontos. Em 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Marcou 3 gols e tomou 6. Como mandante está em terceiro lugar na Libertadores Grupo G. Em casa teve 1 empate e 2 derrotas. Como visitante está em quarto lugar na Libertadores Grupo G. Fora de casa teve 1 vitória e 1 derrota. Quarto jogo, Libertad do Paraguai e Atlético Mineiro pela Libertadores Grupo G. O Libertad do Paraguai está em terceiro colocado na Libertadores Grupo G, com 6 pontos. Em 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas.
Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Marcou 5 gols e tomou 6. Como mandante está em quarto lugar na Libertadores Grupo G. Em casa teve 2 derrotas. Como visitante está em primeiro lugar na Libertadores Grupo G. Fora de casa teve 2 vitórias e 1 derrota. Já o Atlético Mineiro está em segundo colocado na Libertadores Grupo G, com 9 pontos. Em 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Marcou 6 gols e tomou 4. Como mandante está em primeiro lugar na Libertadores Grupo G. Em casa teve 2 vitórias e 1 derrota. Como visitante está em terceiro lugar na Libertadores Grupo G. Fora de casa teve 1 vitória e 1 derrota. Quinto jogo Palestino do Chile Fortaleza pela Sul-Americana Grupo H. O Palestino do Chile está em segundo colocado na Sul-Americana Grupo H, com 8 pontos. Em 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou 6 gols e tomou 5. Como mandante está em segundo lugar na Sul-Americana Grupo H. Em casa teve 1 vitória e 1 empate. Como visitante está em primeiro lugar na Sul-Americana Grupo H. Fora de casa teve 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Já o Fortaleza está em primeiro colocado na Sul-Americana Grupo H, com 12 pontos. Em 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Marcou 15 gols e tomou 4. Como mandante está em primeiro lugar na Sul-Americana Grupo H. Em casa teve 3 vitórias. Como visitante está em terceiro lugar na Sul-Americana Grupo H. Fora de casa teve 1 vitória e 1 derrota. Sexto jogo Fluminense e Sporting Cristal do Peru pela Libertadores Grupo D. O Fluminense está em primeiro colocado na Libertadores Grupo D, com 9 pontos. Em 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Marcou 9 gols e tomou 5. Como mandante está em primeiro lugar na Libertadores Grupo D. Em casa teve 2 vitórias. Como visitante está em segundo lugar na Libertadores Grupo D. Fora de casa teve 1 vitória e 2 derrotas. Já o Sporting Cristal do Peru está em terceiro colocado na Libertadores Grupo D, com 7 pontos. Em 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 7 gols e tomou 9. Como mandante está em quarto lugar na Libertadores Grupo D. Em casa teve 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Como visitante está em primeiro lugar na Libertadores Grupo D. Fora de casa teve 1 vitória e 1 derrota. Sétimo jogo Novo Horizontino e Botafogo pela Série B. O Novo Horizontino está em primeiro colocado na Série B, com 29 pontos. Em 13 jogos teve 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. Marcou 17 gols e tomou 5. Como mandante está em quinto lugar na Série B. Em casa teve 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como visitante está em primeiro lugar na Série B. Fora de casa teve 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Botafogo está em décimo colocado na Série B, com 18 pontos. Em 13 jogos teve 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Marcou 10 gols e tomou 17. Como mandante está em 11º lugar na Série B. Em casa teve 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Como visitante está em 9º lugar na Série B. Fora de casa teve 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Oitavo jogo São Paulo e Tigre da Argentina pela Sul-Americana Grupo D.
O São Paulo está em primeiro colocado na Sul-Americana Grupo D, com 13 pontos. Em 5 jogos teve 4 vitórias e um empate. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e um empate. Marcou 11 gols e não tomou nenhum. Como mandante está em primeiro lugar na Sul-Americana Grupo D. Em casa teve 2 vitórias. Como visitante está em primeiro lugar na Sul-Americana Grupo D. Fora de casa teve 2 vitórias e um empate. Já o Tigre da Argentina está em segundo colocado na Sul-Americana Grupo D, com 10 pontos. Em 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Marcou 7 gols e tomou 4. Como mandante está em segundo lugar na Sul-Americana Grupo D. Em casa teve uma vitória, um empate e uma derrota. Como visitante está em segundo lugar na Sul-Americana Grupo D. Fora de casa teve 2 vitórias. Nono jogo internacional Independiente Medellín da Colômbia pela Libertadores Grupo B. O Internacional está em segundo colocado na Libertadores Grupo B, com 9 pontos. Em 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Marcou 7 gols e tomou 5. Como mandante está em segundo lugar na Libertadores Grupo B. Em casa teve uma vitória e um empate. Como visitante está em primeiro lugar na Libertadores Grupo B. Fora de casa teve uma vitória e 2 empates. Já o Independiente Medellín da Colômbia está em primeiro colocado na Libertadores Grupo B, com 10 pontos. Em 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Marcou 9 gols e tomou 6. Como mandante está em primeiro lugar na Libertadores Grupo B. Em casa teve 2 vitórias e um empate. Como visitante está em terceiro lugar na Libertadores Grupo B. Fora de casa teve uma vitória e uma derrota. 10º jogo Bragantino e Tacuary Futebol do Paraguai pela Sul-Americana Grupo C. O Bragantino está em primeiro colocado na Sul-Americana Grupo C, com 11 pontos. Em 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Marcou 14 gols e tomou 2. Como mandante está em primeiro lugar na Sul-Americana Grupo C. Em casa teve uma vitória e um empate. Como visitante está em primeiro lugar na Sul-Americana Grupo C. Fora de casa teve 2 vitórias e um empate. Já o Tacuary Futebol do Paraguai está em terceiro colocado na Sul-Americana Grupo C, com 6 pontos. Em 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Marcou 7 gols e tomou 14. Como mandante está em terceiro lugar na Sul-Americana Grupo C. Em casa teve uma vitória e 2 derrotas. Como visitante está em terceiro lugar na Sul-Americana Grupo C. Fora de casa teve uma vitória e uma derrota. 11º jogo Guarani e Mirassol pela Série B. O Guarani está em 11º colocado na Série B, com 16 pontos. Em 12 jogos teve 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Marcou 15 gols e tomou 11. Como mandante está em 10º lugar na Série B. Em casa teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Como visitante está em 11º lugar na Série B. Fora de casa teve uma vitória, 3 empates e 3 derrotas. Já o Mirassol está em 6º colocado na Série B, com 22 pontos. Em 12 jogos teve 7 vitórias, um empate e 4 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Marcou 12 gols e tomou 9. Como mandante está em 6º lugar na Série B. Em casa teve 4 vitórias, um empate e uma derrota. Como visitante está em 6º lugar na Série B.
Fora de casa teve 3 vitórias e 3 derrotas. 12º jogo Ituano e Ponte Preta pela Série B. O Ituano está em 12º colocado na Série B, com 15 pontos. Em 13 jogos teve 4 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou 15 gols e tomou 17. Como mandante está em 8º lugar na Série B. Em casa teve 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante está em 17º lugar na Série B. Fora de casa teve 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas. Já o Ponte Preta está em 15º colocado na Série B, com 12 pontos. Em 13 jogos teve 2 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Marcou 7 gols e tomou 13. Como mandante está em 12º lugar na Série B. Em casa teve 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Como visitante está em 20º lugar na Série B. Fora de casa teve 2 empates e 4 derrotas. 13º jogo Corinthians e Liverpool Futebol do Uruguai pela Libertadores Grupo I. O Corinthians está em 3º colocado na Libertadores Grupo I, com 4 pontos. Em 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Marcou 4 gols e tomou 6. Como mandante está em 4º lugar na Libertadores Grupo I. Em casa teve 2 derrotas. Como visitante está em 2º lugar na Libertadores Grupo I. Fora de casa teve 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Já o Liverpool Futebol do Uruguai está em 4º colocado na Libertadores Grupo I, com 4 pontos. Em 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Marcou 4 gols e tomou 9. Como mandante está em 3º lugar na Libertadores Grupo I. Em casa teve 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Como visitante está em 4º lugar na Libertadores Grupo I. Fora de casa teve 2 derrotas. 14º jogo Santa Fé da Colômbia e Goiás pela Sul-Americana Grupo G. O Santa Fé da Colômbia está em 3º colocado na Sul-Americana Grupo G, com 7 pontos. Em 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 4 gols e tomou 4. Como mandante está em 1º lugar na Sul-Americana Grupo G. Em casa teve 2 vitórias. Como visitante está em 4º lugar na Sul-Americana Grupo G. Fora de casa teve 1 empate e 2 derrotas. Já o Goiás está em 1º colocado na Sul-Americana Grupo G, com 9 pontos. Em 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Marcou 5 gols e tomou 2. Como mandante está em 2º lugar na Sul-Americana Grupo G. Em casa teve 1 vitória e 2 empates. Como visitante está em 1º lugar na Sul-Americana Grupo G. Fora de casa teve 1 vitória e 1 empate. Em breve estaremos trazendo nossos palpites, enquetes com os percentuais dos jogos e colunas atrasadas. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.